Quero que você pegue o Evangelho e abra na Palavra de Deus, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 2. Olha o que está escrito. Porque estou zeloso de vós com zelo de Deus. Veja, não é zelo humano. Zelo, cuidado, carinho, proteção, que o próprio Deus colocou dentro de você e dentro de cada um de nós. Porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Amém? Nós precisamos nos lembrar que um dia Jesus contou uma parábola profética. E ele disse que o reino dos céus é desse jeito. E ele falou em bodas. Eu falo bodas, porque uma vez eu falei bodas, e em São Paulo a gente fala bodas, né? Essa italianada que tem aqui em São Paulo influenciou, a gente fala bodas do Cordeiro em São Paulo. Aí um dia eu estava no Rio, uma moça chegou para mim e falou assim: pastor, o senhor errou, não é bodas, é bodas. Aí, no Rio o sotaque é diferente, né? Aqui a gente fala extra, no Rio é extra. Sabia disso? Então aqui em São Paulo a gente fala bodas, mas no Rio é bodas. Só que no Rio fala-se o português perfeito, porque lá foi a capital do Império, não é? A família real portuguesa morou ali muitos anos. Então o certo é bodas, eles estão certos. Nós aqui em São Paulo falamos bodas, mas o certo é bodas, tá bom? Então Jesus falou de bodas. A bodas não é só um casamento. A bodas envolve, além do matrimônio, um banquete, uma festa, mas uma grande festa. Então, quando você ouvir falar a palavra bodas, está se referindo a uma festa nupcial. E Jesus Cristo diz nessa parábola profética que está no Evangelho de Mateus, capítulo 25, e agora nós vamos passear um pouquinho na palavra de Deus. Ele diz assim, capítulo 25, versículo 1, só vou ler o versículo 1. Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. 10 virgens saíram ao encontro do esposo. E para você compreender melhor esse início de parábola de Jesus, você precisa também entender como que era o casamento nos tempos bíblicos, especialmente quando se referia ao casamento de um rei. E a melhor informação que nós temos sobre esse costume bíblico está no livro de Esther, no capítulo 2, no versículo 2. Então disseram os jovens do rei que lhes serviam: busquem-se para o rei moças virgens, formosas à vista. Então deram esse conselho para o rei Assuero: vamos procurar em todas as províncias, nas nações que nós dominamos, moças virgens para que sejam candidatas à esposa do rei. Aí eles trouxeram as mulheres mais lindas de toda parte, só que não bastava ser apenas virgem, que era uma exigência. Você vê, na parábola que Jesus contou, lá em Mateus capítulo 25, versículo 1, quando ele compara com o reino de Deus, é semelhante a 10 virgens que foram ao encontro do esposo. Mas aqui a gente está vendo que eram realmente virgens, que eram buscadas para casar com o rei, e não bastava ser virgem, elas tinham que ser preparadas. Compreenda isso. As virgens tinham que passar por uma preparação. Por isso que o apóstolo Paulo falou: estou preparando vocês como uma virgem pura
para o seu marido. Elas tinham que passar, as virgens tinham que passar por uma preparação e purificação. Além da preparação, a purificação. Porque podia ser que lá no meio de uma fazenda rudimentar tivesse uma moça virgem muito linda, pura, etc. Mas ela não tinha modos, nem educação, nem fineza. Então ela tinha que ser preparada. Como se portar, como caminhar, como falar, como estar à mesa, como pegar os talheres. Tinha que ser preparada para estar nas bodas do rei, que era um banquete, uma festa de casamento. Já pensou uma noiva fazendo feio, justo na festa de casamento, comendo com a boca aberta e falando com todo mundo? Então elas tinham que ser preparadas, educadas e purificadas. Purificadas. E essa purificação era uma exigência, uma coisa longa. Versículo 12. Estou no livro de Esther, capítulo 2, versículo 12. E chegando já a vez de cada moça para vir ao rei Assuero, depois que fora feito a cada uma, segundo a lei das mulheres, por 12 meses, olha, um ano, hein? Porque assim se cumpriam os dias das suas purificações. 12 meses se purificando para o rei. Não era chegar, ela é virgem, é pura, está pronta. Não, tem que se purificar. É um processo muito longo, a purificação não é assim do dia para a noite, não. Você está compreendendo a palavra, né? A santificação não é uma coisa que acontece do dia para a noite. A santificação é um processo longo. Eu estou em processo de santificação até hoje e você também. Então elas ficaram um ano em processo de purificação, 6 meses com óleo de mirra e 6 meses com especiarias e com as coisas para a purificação das mulheres, daquelas virgens. Além de virgens e puras, elas tinham que passar por essa purificação longa. Muito bem. Aí quando elas estavam declaradas purificadas, foram levadas, cada uma na sua vez, para exame do rei, o rei Assuero. E o rei tinha que examinar se realmente ela estava preparada, se ela estava purificada, e ver se ela realmente tinha condições de ser a esposa do rei. Ou seja, deixar de ser uma noiva, uma candidata a casamento, e se tornar verdadeiramente a esposa do rei. Então o rei examinava. E aí, cada virgem, como incentivo, recebia a instrução de que ao chegar na presença do rei, poderia pedir qualquer coisa que quisesse. E o rei era obrigado a dar. Aí cada uma chegava e fazia o seu pedido. Eu quero uma fazenda para o meu pai, eu quero um rebanho bovino, um rebanho de ovelhas, eu quero ouro, quero prata, eu quero joias, eu quero ouro, eu quero pedras preciosas, eu quero enfeites. Cada uma pediu uma coisa, eu quero uma casa, eu quero uma mansão, não é? Cada noiva chegava lá no rei, na sua vez, e pedia o que queria. Olha aqui, versículo 13. Desta maneira, pois, entrava a moça ao rei. Tudo quanto ela desejava, se lhe dava. Tudo quanto desejava aquela candidata à esposa. Aí chegou a vez de uma das candidatas que recebeu lá naquele país o nome de Esther. Mas o nome original dela era Hadassa. Hadassa é um nome hebraico que significa murta. E Esther é um nome que traduzido significa estrela. Mudaram o nome dela para Estrela, para Estela, para Esther. Chegou a vez dessa moça judia chamada Hadassa, que recebeu o nome de Esther. Chegou a vez dela, ela era muito linda, formosa, muito linda. Quando ela chegou na presença do rei, pode pedir o que você quiser. Pode pedir o que você quiser. Sabe o que ela pediu? Nada. O rei ficou muito impressionado.
ela não pediu nada, porque havia ali um plano divino com aquela moça Esther. Havia um plano divino com Hadassah. Enquanto todas as outras virgens puras, preparadas e purificadas, pediram muitas coisas ambiciosas, a Esther não pediu absolutamente nada. No livro do profeta Isaías, capítulo 33, versículo 17, está escrito apenas isso: que os teus olhos contemplarão a formosura do rei. A única coisa que Hadassah queria, a única coisa que Esther queria, era ver o rei Assuero. Era ver a formosura do rei. Ela ficou satisfeita de estar na presença do rei e os seus olhos contemplarem a sua formosura. De modo que o rei ficou muito impressionado com aquela jovem, tão diferente, não é ambiciosa, é linda. Foi a única moça que o rei não conseguiu esquecer. E diz aqui o versículo 17: e o rei amou a Esther mais do que a todas as mulheres, mais do que todas as outras candidatas. Todas eram candidatas a noivas, todas estavam preparadas, todas estavam purificadas, mas só uma seria escolhida. E o rei Assuero se apaixonou demais pela Esther, e diz aqui a palavra: e ela alcançou perante ele graça e benevolência, mais do que todas as virgens, e pôs a coroa real na sua cabeça, e a fez rainha em lugar de Vaste. Esther se torna então a esposa. Ela deixa de ser noiva e ela passa a ser a esposa. Está pegando a coisa? Esse rei Assuero, ele tem uma simbologia no seu nome, na Esther também, e em tudo que aconteceu aqui. Esses versículos todos são reveladores, porque no Novo Testamento, na carta aos Colossenses, capítulo 2, versículo 17, está escrito que todas as coisas do Antigo Testamento são sombras das coisas futuras. Então aqui a coisa está sombreada. Olha só. Em primeiro lugar, Esther representa a igreja. Ela representa a igreja, a noiva que vai ser desposada, a mais amada entre todas. Esther representa essa noiva que vai se tornar esposa e vai ter a coroa real na sua cabeça. E ela não pediu nada, nada. Por isso que ela é a igreja verdadeira. Porque a única coisa que ela queria era contemplar a formosura do rei. Está pegando aí, igreja? Está pegando, não é? Ela foi super amada. Não pediu nada, absolutamente nada. E eu vou te provar que realmente ela representa a igreja. Porque depois de ela ter sido desposada, ela vai fazer um único pedido ao rei. Ela que representa a igreja. Vai fazer um único pedido ao rei, está aqui no capítulo 8 do livro de Esther. Eu vou ler para você o versículo 6. Eu estou com uma Bíblia nova aqui, as folhas são todas grudadas, né? Que as minhas Bíblias não tem mais onde anotar nada. Aqui, olha o que está escrito. O pedido que Esther fez ao rei Assuero, tempos depois. Por quê? Ela está falando com o rei Assuero. Como poderei ver o mal que sobrevirá ao meu povo? E como poderei ver a perdição da minha geração? Essa é a igreja. A igreja não quer ver o mal do seu povo. A igreja verdadeira, a esposa de Cristo, essa purificada e preparada, ela não quer ver a perdição da sua geração.
E você sabe o que quer dizer Assuero? A tradução desse nome significa homem poderoso. A Esther, que representa a igreja, se casou com um homem poderoso, e ela não quer a perdição da sua geração, ela não quer ver o mal do seu povo. Que homem poderoso está representando o rei Assuero? A quem ele representa na verdade? Lá em Apocalipse, João teve uma visão gloriosa, e ele diz: eu vi um semelhante ao Filho do Homem. E sabe o que aquele Filho do Homem falou? Apocalipse 1:8: eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir. Eu sou o homem todo-poderoso. A igreja é a esposa desse rei todo-poderoso. Feita essa primeira parte da revelação da Escritura, nós vamos passar para a segunda parte da revelação. Quando o Novo Testamento começou a brotar em Israel, sendo trazido por João Batista, todo mundo imaginava que João Batista era o esposo. Todo mundo achava que ele era o noivo. E cercavam João Batista. Queriam que ele se revelasse e assumisse que ele era o esposo, que ele era o Messias. Aí João Batista, ele fala com aquele público que o pressionava. Ele diz assim, Evangelho de João, capítulo 3, versículo 29. Ele diz: eu não sou esposo. Eu não sou o esposo, eu não sou o Messias, eu não sou o ungido, eu não sou o Cristo. 29 diz: aquele que tem a esposa é o esposo, mas o amigo do esposo que lhe assiste e o ouve, alegra-se muito com a voz do esposo. Em outras palavras, ele está dizendo: eu não sou o esposo, eu sou amigo do esposo. Vocês vão conhecer o esposo. Aí Jesus surge, começa a pregar. João diz que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, mas já disse também que ele é o esposo. E aí Jesus anda com seus discípulos que não jejuam, enquanto os fariseus fazem muitos e muitos jejuns. E os fariseus queriam que todos jejuassem. E os discípulos de Jesus não estão jejuando, e eles vão lá pressionar Jesus, vão questionar Jesus, vão realmente colocar em dúvida o ministério de Jesus. E eles falam: por que os teus discípulos não jejuam como nós, os fariseus? Estou no Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículo 15, esta é a resposta de Jesus. Podem, porventura, andar tristes os filhos das bodas, enquanto o esposo está com eles? Jesus está dizendo: eu sou o esposo. Antes João Batista falou que ele é o esposo, agora Jesus está dizendo: eu sou o esposo. Podem os filhos das bodas aqui, os meus discípulos, estar tristes como vocês ficam quando jejuam, que desfiguram até o rosto, que fazem caras de sofredores, de coitados? Olha a alegria dos meus discípulos. Podem eles andar tristes e jejuar? Eles são filhos das bodas, eles podem jejuar no banquete? Eu sou o esposo. Eles são os filhos das bodas, é um banquete festivo, é uma festa nupcial. Eles não podem jejuar, porque eu sou o esposo e eu estou com eles. Aí Jesus diz: dias, porém, virão em que lhes será tirado o esposo, e então jejuarão. E então o esposo será tirado. Jesus está dizendo: eu vou ser tirado quando me tirarem, isto é, quando me matarem.
Então eles jejuarão. Aí, aqui mesmo em Mateus, no capítulo 22, versículo 2, estou falando de Jesus como esposo, tá bom? Ele se declarando e revelando isso. Porque se nós estamos sendo preparados como uma virgem pura para o esposo, a saber, Cristo, você tem que entender que ele realmente é o esposo. Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículo 2. Jesus diz, numa parábola profética: o reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas de seu filho, o casamento do seu filho. Mas Jesus não vai casar com uma mulher. Ele não vai casar com nenhuma virgem humana. Você sabe disso. Ele é o esposo. O rei aqui no início dessa parábola é Deus, o grande rei. O filho é Jesus. E ele começa essa parábola falando disso. Um grande rei vai celebrar as bodas do seu filho. Filho de rei é rei. Filho de rei é rei. Por isso que você é rei sacerdote agora. Porque se você é filho de Deus, se você é filha de Deus, então você é rei e sacerdote. Está pegando a coisa? Filho de rei é? Diga, eu sou rei. Jesus me fez rei. E não só rei, sacerdote. Fala sacerdote. Apocalipse capítulo 5, versículo 10. Jesus nos comprou e com seu sangue nos fez reis e sacerdotes. E nós reinaremos sobre a terra. Olha aqui, botando para Jesus como rei e como sacerdote. Porque veja bem, se ele me fez rei e sacerdote, se ele te fez rei e sacerdote, Jesus Cristo é nosso coleguinha? É? Ele é mais um rei. Eu sou rei, eu sou rei. Jesus também é rei. E daí? E daí? Ele é rei, eu também sou rei. É mesmo? É assim? Jesus é um rei coleguinha? Não. Jesus é o Rei dos reis e o Senhor dos senhores. E na sua veste, na sua coxa, tem escrito esse nome. João viu: Rei dos reis e Senhor dos senhores. E não apenas isso. Se ele me fez sacerdote, eu sou sacerdote, você é sacerdote? Diga, eu sou sacerdote. Então Jesus é um coleguinha de ministério, é? Jesus é um coleguinha de ministério? Ele é sacerdote, eu também sou. Não. Jesus é sumo sacerdote. É o chefe, autoridade máxima. Debaixo dele estão todos os outros sacerdotes. O sumo sacerdote é a autoridade máxima. Agora, o que o Evangelho fala dele na carta aos Hebreus, capítulo 7, versículo 26. Olha o que diz a palavra. É um dos versículos mais lindos da carta aos Hebreus. Porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus. Sumo sacerdote, santo, imaculado, inocente, e feito mais sublime do que os céus. Eu sou sacerdote, mas eu não sou santo, não sou imaculado, não sou inocente. Mas Jesus Cristo é o sumo sacerdote, santo, imaculado, mais sublime do que os céus. Esse é o meu chefe. Esse é o teu chefe. Aponta para o céu, diga: esse é o meu chefe, esse é o meu líder, o meu sumo sacerdote. Ele é o Rei dos reis, aponta para o céu, ele é o Rei dos reis e o sumo sacerdote da minha alma, da minha vida, mais sublime do que os céus. Agora, se ele vai se casar e ele é sumo sacerdote,
E nós já estamos vendo que não é como uma esposa física humana, é a igreja. Ele é o esposo. A palavra de Deus, com relação ao casamento de um sumo sacerdote, era muito rigorosa. Vou repetir. A palavra de Deus, com relação ao casamento do sumo sacerdote, era extremamente rigorosa. O sumo sacerdote não poderia casar de qualquer maneira. Quero que você vá comigo no livro de Levítico, capítulo 21, versículo 10. E o sumo sacerdote entre seus irmãos, Jesus é o sumo sacerdote e foi retirado entre nós, entre a humanidade, sobre cuja cabeça foi derramado o azeite da unção. A palavra Cristo em grego significa um ungido, o Messias, em cuja cabeça foi derramado o azeite da unção, e que for sagrado para vestir as vestes, não descobrirá a cabeça nem rasgará suas vestes. Versículo 13. E ele tomará uma mulher na sua virgindade. O sumo sacerdote teria que casar com uma mulher na sua virgindade. Viúva ou repudiada ou desonrada ou prostituta, estas não tomará, mas virgem dos seus povos tomará por mulher. E não profanará a sua semente entre os seus povos, porque eu sou o Senhor que os santifico. Capítulo 20 aqui mesmo, em Levítico, capítulo 20, versículo 26. E ser-me-eis santos, porque eu, o Senhor, sou santo, e separei-vos dos povos para serdes meus. Meus o quê? Esposa. Então, a igreja aqui na terra, preste atenção nisso que você vai ouvir agora. Todas as igrejas aqui na terra, todas as denominações cristãs, ou que se dizem cristãs, todas as igrejas cristãs da terra anseiam pelas bodas do Cordeiro. Mas todas as igrejas são candidatas à esposa, como aconteceu com Hadassah. Tinha muitas candidatas lá para o rei Assuero escolher. Ele escolheu só uma. Tem muitas igrejas no mundo, e cada dia aparece mais, pipoca igreja para tudo quanto é canto, e cada vez um nome mais esquisito que o outro. Mas todas estão dizendo, eu sou a noiva. Todas as igrejas são apenas, vou repetir, todas as igrejas são apenas candidatas à noiva. O casamento pode se consumar ou não. A parábola das 10 virgens fala isso claramente. As 10 virgens saíram ao encontro do esposo, do noivo. 5 eram loucas e 5 eram prudentes. 5 entraram para as bodas, 5 ficaram do lado de fora. Então não é toda a igreja que é noiva de Cristo, preste atenção. E no Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículo 12, quando as 5 loucas voltam e a porta está fechada e elas ficam batendo, de lá de dentro o esposo responde, eu não vos conheço. Confira em Mateus capítulo 25, versículo 12, eu não vos conheço. Então preste atenção. A noiva de Cristo não é uma denominação. A noiva de Cristo tem que ter todos esses atributos exigidos pela palavra de Deus. A noiva tem que ser preparada, tem que ser purificada e tem que ser aprovada. O rei Assuero viu lá, todas estavam preparadas, todas estavam purificadas, mas só uma foi aprovada. Quem está pegando a revelação da palavra? É a mesma coisa. As bodas do Cordeiro é a mesma coisa. Todas as igrejas querem estar lá, mas metade a gente já sabe que ficou de fora. As loucas.
As igrejas loucas. E tem tanta loucura ministerial hoje em dia que às vezes eu tenho vergonha de assistir um programa de televisão ou ouvir uma rádio de uma igreja. Eu fico com vergonha desses caras falarem que são pastores e de dizerem que aqueles lugares são igrejas. Eu fico com vergonha. Eu mudo, eu corto, eu desligo o rádio, eu mudo de canal, eu saio fora, não quero saber. Porque toda igreja aqui na terra é apenas uma candidata à esposa. Todas se intitulam noivas. Mas você sabe muito bem, e eu sei também, que muita noiva vai para o casamento vestida de noiva, toda preparada, os convidados aguardando, e o noivo não aparece. Quem já viu uma notícia assim de uma noiva abandonada na igreja, uma noiva abandonada no altar? Está cheio. Toda hora acontece. Jesus é o noivo, mas ele não vai desposar qualquer uma. As exigências estão aqui desde o Antigo Testamento e no Novo Testamento igualmente. Então toda a igreja diz que é a noiva de Cristo, mas ainda não caiu em si de que na verdade é uma candidata à esposa. Porque a esposa é só uma. É a igreja lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. É a igreja que tem temor da palavra. É a igreja que prega o evangelho verdadeiro. É a igreja que não comercializa a fé. É a igreja que não explora a ingenuidade das pessoas. É a igreja que não comercializa o sangue de Jesus. É a igreja que não introduz heresias, que não coloca enfeites profanos na sua roupa, que não coloca coisa estranha na sua vestimenta. Tem que ser virgem, pura, purificada, preparada e aprovada. E quem vai aprovar é Ele. É Ele que vai aprovar, não é o pastor não. Agora veja aqui uma coisa. Muitas são abandonadas na porta da igreja. Aquelas 5 virgens loucas lá, olha lá, olha a carinha dela, dá até dó, né? Ele preferiu aquela. Eu sou mais bonita. A minha igreja é mais linda. O meu templo é o maior do Brasil, do mundo, do universo. A minha igreja é mais luxuosa. E ele quis aquela. Sabe por que ele quis aquela? Porque aquela é humilde como a Esther, como a Daça. Ela não pediu nada, a única coisa que ela queria era que os seus olhos vissem a formosura do grande rei. Ela queria ver a formosura do rei, só isso que ela desejava. E essa igreja pura, santa e imaculada, a única coisa que ela quer é que você seja salvo, é que você não se perca e que essa geração não se perca. Essa é a noiva, essa é a igreja de Cristo. Agora, se ela for aprovada, hein? Olha aquela lá toda de branco, que coisa mais linda. Você pode ver que as flores dessa aqui estão até murchas, né? Olha o buquê de flor dela, ó. Essas são as igrejas que vão ficar do lado de fora. Essa aqui é a noiva do Cordeiro. Essa é que está entrando com ele para a festa nupcial, que deveria durar 1 semana de anos, 7 anos. Mas que na verdade as bodas serão encurtadas, porque estar ali dentro significa estar no arrebatamento, subir com ele, os que foram lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, os que se purificaram e se prepararam para esse grande dia, e os que estão sendo aprovados por Ele. Aí Ele vai mandar tocar a trombeta e vai começar a transformação dos salvos e o arrebatamento ao encontro do Senhor nos ares. Ali significa entrar, os que são aprovados, entrar com Ele para as bodas. Os que ficarem do lado de fora vão ficar para a grande tribulação.
A festa vai começar lá em cima. E se você estiver na noiva aprovada, você vai morar. Olha aqui, ó. Olha que coisa linda. Voltando para o casamento lá da Esther, com o rei Assuero. A Esther ficou feliz, porque recebeu uma coroa na cabeça, foi amada mais do que todas, e ela foi levada para morar no palácio do rei, não foi isso? Se tornou a esposa, a rainha, morar no palácio do rei. Mas se você for daqueles e daquelas que fazem parte dessa noiva pura, santa, imaculada, preparada e aprovada, no arrebatamento, você vai ser levado, vai ser levada, não para morar em um palácio como foi a rainha Esther, mas você vai morar na Nova Jerusalém, a Jerusalém celestial, que deixa qualquer palácio da terra no chinelo. E a Nova Jerusalém também é chamada de a esposa do Cordeiro. Vamos finalizar a mensagem, Apocalipse capítulo 21. Vamos lá, Apocalipse capítulo 21, vamos no versículo 9. A Nova Jerusalém. E veio um dos 7 anjos que tinha 7 taças cheias das últimas 7 pragas e falou comigo dizendo: vem, mostrar-te-ei a esposa, a mulher do Cordeiro. Você vai ver se você estiver lá, entrando com ele. E aqui no capítulo 19, versículo 7, olha o que diz: o dia que chegar as bodas do Cordeiro, quando chegar esse grande dia, todo o céu vai se alegrar antes da festa. Regozijemo-nos e alegremo-nos, e temos-lhe glória, da glória igreja, e temos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas, e eu vou preparar-vos lugar. O céu é um lugar preparado para a gente preparada. A noiva do Cordeiro, a esposa já se aprontou, e foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. É interessante isso, porque quando Jesus estava aqui na terra, a humanidade o despiu, sorteou as suas vestes num jogo de iniquidade. Por isso que eu sou contra qualquer tipo de jogo, qualquer tipo de aposta. Jogaram dados sobre as vestes de Jesus. Ele foi despido por nossa causa, por nós pecadores, entre os quais na época eu também estava lá, você também estava lá. Ele foi despido pelos pecadores. Mas no dia em que começar as bodas do Cordeiro, os salvos estarão lá com ele. E nós, que agora somos puros, santificados, salvos e eternos, nós vestiremos o noivo com as nossas justiças. Ele vai se vestir de linho puro, fino, resplandecente, que são as justiças dos santos. Vai ser um dia glorioso. E para terminar a mensagem, olha, eu vou dizer uma coisa para você. Eu tenho pelo menos mais 1 hora para falar sobre esse assunto. Mas eu sei quando eu tenho que parar. Eu continuo outro dia. Eu sei quando eu tenho que parar. Eu vou te contar a continuação desse negócio, mas não hoje. O que você ouviu até agora é suficiente. Agora tem o convite. No versículo seguinte, ó. Apocalipse 19, 9. Escute.
e disse-me: escreve, documenta, registra. Bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me: estas são as verdadeiras palavras de Deus. Vamos aplaudir a verdadeira palavra de Deus. O que você ouviu até agora é a verdadeira palavra de Deus. E são bem-aventurados, são bem-aventuradas aqueles e aquelas que são chamados para a ceia das bodas do Cordeiro. Toda a igreja fique de pé. É um chamado. Sabe, um dia os discípulos perguntaram para Jesus: Senhor, são poucos os que se salvam? E Jesus garantiu que sim. Se esforcem por entrar pela porta estreita. Hoje o que mais tem é noiva com a porta larga. Eu não digo que essas noivas aí são virgens. As portas delas estão bem largas. Desculpe a parábola, desculpe a analogia, mas são igrejas prostitutas. São igrejas egoístas. Igrejas carnais. Nós estamos vivendo um tempo difícil das igrejas loucas. Você tem que entender que Jesus Cristo fez tudo isso porque Ele quer, primeiro, tirar você do pecado. Ele quer te purificar. Você pode ter até um passado ruim, mas Ele quer apagar o teu passado. Porque a palavra de Deus diz que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Ele é capaz de pegar uma prostituta que se arrepende e transformar essa prostituta numa mulher santa, numa mulher de Deus. Ele tem esse poder. O poder de pegar água suja e transformar no vinho de melhor qualidade. Pegar a pessoa mais suja do mundo e transformar na pessoa mais santa do universo. Ele tem esse poder. E quando Ele purifica, Ele está preparando e purificando para você fazer parte dessa igreja. A igreja que Ele vai desposar para sempre. Essa virgem pura para o sumo sacerdote. E Jesus, Ele ama tanto a igreja. Deixa eu dizer uma coisa. E Ele ama tanto você que ainda não faz parte dessa igreja. Ele ama tanto você que ainda não é igreja. Ele te ama tanto, 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 que Ele foi capaz de morrer por amor. Amar demais. Amar demais, amar demais. Eu te amo tanto. Eu dou a minha vida por você, tanto que eu te amo. Eu te amo tanto. Porque eu não quero que você fique do lado de fora. Eu quero que você fique comigo na festa nupcial. Jesus Cristo veio para isso, para buscar e salvar o que se havia perdido. E há muita gente perdida até dentro das igrejas, pessoas que até estão há anos nas igrejas e estão perdidas porque fazem parte de igrejas loucas, igrejas profanas, igrejas mercantilistas, igrejas carnais, igrejas sem o Espírito, igrejas sem azeite, igreja cuja lâmpada já se apagou. Estão nas trevas e não enxergam isso porque estão na escuridão. E mesmo assim Jesus continua buscando. E eu te digo que até o último momento Ele vai buscar. Porque quem foi capaz de morrer por amor a você, não vai desistir de te trazer para Ele. Ele quer te purificar. E Ele quer te santificar. Ele quer te preparar para o grande encontro nas nuvens dos céus.
Ele quer isso, ele deseja isso mais que tudo. No Evangelho de João está escrito que ele, tendo nos amado, amou-nos até o fim. Amou-nos até o fim. Sabe o que é amar até o fim? É morrer de amor. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a sua vida por seus amigos, ele disse. Ele te considera amigo, ele te ama. Ele não te vê como inimigo, não. Ele te vê como amigo, como amiga. Ele quer te salvar. Eu tenho que fazer essa pergunta, porque essa pergunta angustia o céu. Essa pergunta que eu vou fazer deixa o Espírito Santo de Deus na expectativa. É uma pergunta tão importante que nessa hora Jesus faz silêncio no céu, e ele tem a sua caneta e o livro da vida na frente dele, e os anjos estão em silêncio nessa hora, e tudo que ele vai esperar é que você diga: sim, eu quero receber Jesus como o meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. E se você falar isso, Ele vai com alegria anotar o teu nome no livro da vida, e vai começar uma festa dos anjos de Deus. Filho pródigo, filha pródiga, Ele te ama tanto, Ele está às portas. Olha o que você anda fazendo, jogando a tua alma no lixo para ficar nesse mundo. E só porque você frequenta algumas igrejas, de vez em quando você acha que é salvo, fazendo tudo o que você faz. Está na hora da igreja entender que essa palavra é fiel e verdadeira. Tudo que você ouviu aqui é palavra fiel e verdadeira. Jesus não veio neste mundo para tornar você um milionário, como muitas igrejas estão pregando hoje. Ele veio neste mundo para salvar a tua alma e para te dar vida, e vida transbordante, vida de verdade. Não vida de necessidade, de sofrimento, de vergonha, de humilhação, mas o objetivo dele é te levar lá, ó. Tá vendo ali a entrada? É lá que ele quer te levar, de mãos dadas com você. Quem aqui quer receber Jesus como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador? Ergue a sua mão mais alto que puder. E eu pergunto nas igrejas, também nos estados, filho pródigo, filha pródiga, todos que neste momento: pastor João Ribeiro, eu quero me santificar, eu reconheço que eu preciso me santificar, eu reconheço que eu não posso continuar desse jeito que eu estou, porque se eu continuar assim, eu sei que eu não passarei pela aprovação do Senhor, e não subirei no arrebatamento. O que Esther fez, o que Hadassah fez, ela entrou na presença do rei. Ela só pediu uma coisa: a salvação da sua casa, da sua família, do seu povo. O que é que nós queremos como igreja? Que você seja salvo, que você seja salva, que você tenha certeza da sua salvação. Pastor, eu já entreguei a vida para Jesus, até já me batizei. Amém, fez bem, ótimo. Agora vem essa segunda parte. A noiva tem que ser pura, santa, preparada e aprovada. E quem quer essa pureza, quem quer essa santificação, quem quer essa purificação total: pastor, eu quero a purificação total, eu quero que Deus tire de mim aquilo que Ele não gosta. Tiver alguma coisa feia em mim, eu quero que Ele me tire, porque como noiva eu quero estar bem bonita para o meu amado. Você que quer, que deseja essa beleza espiritual, essa pureza espiritual, esse preparo espiritual e ser aprovado, aprovada, nós vamos orar por você agora. Eu vou orar e eu tenho certeza que a partir de hoje você vai se tornar membro dessa noiva gloriosa, dessa noiva que Ele vai levar para a câmara nupcial, para a festa preparada na eternidade. Quem quer, vem aqui para frente em nome de Jesus. Todos que querem receber esta oração, eu vou ficar esperando por você. Vem para cá agora.
Filho pródigo, filha pródiga, venha também. Todos que estão afastados, todos que estão sem igreja, todos que estão vacilando, todos que estão assim, titubeando. Pastor, às vezes eu estou firme, às vezes eu estou fraco, às vezes eu estou bem, às vezes eu não estou, às vezes eu estou firme, às vezes eu não estou. Vem aqui para frente, vem para cá, vem para cá, vem para cá, vem para cá, nós vamos orar. Não fique aí. Tem muita gente sentindo vontade de vir. Que coisa impressionante. Vem, o esposo e a noiva dizem vem. Quem ouve, diga vem. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então vem. Enquanto você está vindo, deixa eu falar com quem está assistindo pela TV, ouvindo pela rádio. Vai chegando aqui. Quero falar com você que está assistindo pela TV, feliz, ou por qualquer outra emissora no Brasil ou em outra parte. Falar com você que está ouvindo pela rádio, feliz, ou por qualquer outra emissora. Quero falar com você que está agora assistindo essa mensagem no hospital, na cadeia, numa penitenciária, masculina ou feminina. Quero falar com você que está querendo muito a vida eterna, a salvação, quer entregar a vida para Jesus, quer recebê-lo como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Então se ajoelhe onde você estiver, se você puder se ajoelhar, e se não puder se ajoelhar, coloque a mão assim sobre o teu peito, na altura do coração. Mas sabe o que eu estou sentindo? Hein, igreja? Aqui e nos estados, aqui e em todos os estados, eu estou sentindo que muita gente está com vontade de vir. E você tem que se apresentar diante do teu grande amado, do grande rei. Venha, eu sinto isso. Eu sinto que tem mais pessoas que o Espírito Santo está chamando, a noiva está dizendo vem, a igreja está dizendo vem, o esposo está dizendo vem. Então vem. Por que não? Então vem. Quando elas entraram lá, a porta se fechou. Entenda isso. O que quer dizer? A Esther achou graça diante dos olhos do rei Assuero. O que significa? Que a salvação é pela graça. A Esther era bonita, era preparada, era purificada, mas ela encontrou graça diante dos olhos do rei. Você tem que encontrar graça diante dos olhos do grande rei. A salvação é pela graça. Eu sei que você quer vir, eu te espero, eu não saio, ó. Jesus Cristo te amou tanto que morreu de amor por tua causa. Imagina que Ele vai desistir de você. Nunca Ele vai desistir de você. Vem para cá. Quero, nesse momento, chamar o pastor Newton Rocha, que é o nosso superintendente geral. Já estamos aqui com essas pessoas, encher a lâmpada de azeite, né? Você que não é batizada com o Espírito Santo, está sem azeite. Como é que a lâmpada vai acender sem o azeite? Você que ainda não é batizada com o Espírito Santo e ainda não fala línguas, olha aí, vem para frente, pastor Newton lembrou bem. Todos que não são batizados com o Espírito Santo e com fogo, vem aqui para frente também, vem para cá. Você tem que pegar o azeite, enquanto a porta está aberta. Vem para cá, Que mais, pastor Newton? 5 eram loucas e 5 eram prudentes, né? Não seja louco não, viu? Não seja louca não. Nós estamos vivendo uma época, amados, em que o amor vai esfriar com certeza. O amor vai esfriar, é profético. Alguém quer mudar o mundo através da política, mas o mundo não vai melhorar. O mundo vai piorar, e eu te garanto isso, porque estamos no período da pré-tribulação,
E o anticristo vai tornar essa terra um verdadeiro inferno. Então, você não pode ficar. Quem tiver o Espírito Santo tem o selo da promessa. Pastor Newton, quando tocar a trombeta e a igreja santa, pura, imaculada for arrebatada, os salvos vão subir, não é? E o Espírito Santo vai ser retirado da terra. Quando o Espírito Santo for retirado da terra, se ele estiver dentro de você, você sobe junto com ele. Você sobe com ele? Ou você acha que o Espírito Santo é que nem esses espíritos imundos que tem por aí, que jogam o carro dos coitados debaixo de um outro carro, a moto debaixo de outro carro, ou joga o cara de cima do viaduto e quando a pessoa está lá se matando, ele sai? Hein? Esses espíritos imundos dão gargalhadas e fazem isso, levam a pessoa para o suicídio e pulam na hora fatal, rindo. Mas o Espírito Santo não vai sair de você. Quando começar o arrebatamento e o Espírito Santo for tirado, ele vai falar: vamos junto, vamos subir junto, vamos junto. Mas alguém quer vir, aproveita agora. Nos estados também aproveite agora que a porta está aberta. Pastor Newton Rocha, faça essa oração agora com eles. Todos orem assim comigo, inclusive os que nos acompanham à distância. Meu Deus e meu Pai. Com mais fé, meu Deus e meu Pai. Como tua noiva, eu quero contemplar a face do meu grande Rei. Pai, perdoe as minhas falhas, os meus pecados, os meus erros. Purifica-me e ficarei pura. Lava-me e ficarei limpa. Pai, Pai, eu te adoro, eu te amo na beleza da tua santidade. Tudo o que eu quero é contemplar a formosura do Senhor. Meu Deus, encha a minha lâmpada com azeite santo, com azeite puro. Coloque em minha cabeça a coroa da unção do meu Deus. Ó Senhor, eu declaro que Jesus Cristo é o meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, o meu Rei, o meu marido, o meu Senhor. Pai, em tuas mãos eu entrego a minha vida e declaro, o Senhor é o meu esposo, o meu Rei e o meu Deus. Continue com os olhos fechados. O pastor Giancarlo Palharim vai conduzir esta oração. Fale com Deus agora. Meu Deus e meu Pai bendito e todo-poderoso, eu peço agora, Senhor, derrama do teu azeite na lâmpada de cada um de nós, porque a nossa lâmpada tem que iluminar as trevas. Então, Senhor, nós queremos ser a luz do mundo. Então nos capacita com teu Espírito Santo e nos prepara, Senhor, para iluminar as trevas, para levar a palavra, para levar o Evangelho para quem está necessitando. Usa cada uma destas vidas que estão aqui na tua presença. Meu Deus, nós queremos andar em união contigo. O Senhor é o nosso grande amor, o Senhor é o nosso Criador e o Senhor é aquele com quem queremos passar a eternidade. Então desde já e desde agora nos faça companhia, Senhor, para que quando o Senhor voltar, cada um de nós possamos subir para o grande
atende o grande encontro para as bodas do Cordeiro e para cear contigo, meu Deus. É isso que eu te peço agora. Derrama da tua graça, da tua virtude, do teu poder e do teu azeite e da tua unção na nossa lâmpada, em nome de Jesus. E muito obrigado, Senhor. Assim seja feito. Amém, Jesus.